Estamos aqui para discutir algumas dicas bem importantes na realização de provas e concursos na área do serviço social. Meu nome é Fabrício Tavares, sou assistente social, professor do curso de serviço social, docente dos cursos preparatórios para concursos na área do serviço social e neste momento vou estar aqui problematizando e apresentando um grande esquema de resumo para preparação para concursos nessa área. Muito importante, um elemento introdutório a todos e todas, estarei aqui apresentando um grande esquema ou mapa mental com base em mais de 500 provas analisadas de 2014 até agora 2020. A ideia qual é, pessoal? É dar um direcionador para os seus estudos. Antes de começar a preparação, é bem interessante ter essa visão, essa compreensão. Por quê? Porque aqueles que elaboram provas de concursos e seleções têm tomado este grande mapa aqui conceitual como principais direcionadores e que vão conduzir a elaboração das questões. Ele não é e jamais teria aqui o objetivo de resumir em um único slide todo o conteúdo que abarca a preparação para concursos e seleções. Vou destacar aqui as principais palavras-chave que têm mais aparecido e sua relação, então, com os conteúdos que têm sido solicitados contemporaneamente em provas. Ok? Então, toda atenção agora e uma rápida e breve síntese que será, sim, muito reducionista. Ao mesmo tempo, é a partir desta conceituação, ou dessas palavras-chave, que mais tem sido organizado nas questões das provas. Espero então que elas auxiliem da melhor forma possível para o início dos seus estudos, para depois as revisões e para o momento das provas, então. Segundo as provas, pessoal, então novamente, não será aqui um momento de discussão teórica, de reflexão, de pontos de vista, é um momento muito mais reducionista, e aí vai uma crítica, nós não vamos problematizá-la agora, mas que atende ao que mais tem aparecido na organização dessas questões. Toda e qualquer questão de provas na área do serviço social, ela vai estar problematizando a sociedade capitalista, ok? Então é bem importante que toda ou qualquer alternativa, quando vocês vão verificá-la se é verdadeira ou falsa, sempre que estiver problematizando a sociedade capitalista, aquelas que estiverem tecendo críticas já tem aí uma possibilidade muito grande de serem consideradas verdadeiras, tá? Um ponto importante, em meio a essa sociedade capitalista, nós encontramos então uma sociedade de classes. Isso tem aparecido em muitas alternativas de questões de provas. Existe na sociedade capitalista uma organização societária em diferentes classes sociais. A crítica é feita principalmente o processo de exclusão dessas classes sociais. E em meio a essas classes sociais emerge então a questão social. E aí aparecem muitas e muitas alternativas e questões sobre questão social, articulando a sociedade capitalista e a essa sociedade de classes. Sempre que aparecer a questão social nas alternativas de questões, aquelas verdadeiras serão as que estão tratando a questão social como resultado dessa desigualdade que emerge de uma sociedade capitalista que se reflete nas diferentes classes sociais. Dica importante, então, e aí vem textos do Neto, Yamamoto, Yazbek, vários autores tidos clássicos que são citados nessas provas, que farão sempre essa articulação e uma visão crítica problematizando essa sociedade de classes. Muito importante também, várias questões são construídas com uma seguinte lógica. Assim como existe uma sociedade capitalista, caracterizada por inúmeras classes sociais, e dessa diferença, dessa desigualdade dessas classes sociais emerge a questão social, haverá a figura do Estado para dar conta ou intervir nessas questões sociais. O Estado, para desenvolver essa sua atuação, fará uso das políticas sociais e
das suas respectivas legislações. Ou seja, existe questão social nessa sociedade capitalista, ela emerge a partir ali então da Revolução Industrial, se acentua, ganha formas e características, e o Estado vai trabalhar no enfrentamento dessa questão social, formulando políticas sociais, e essas políticas sociais trazem consigo as suas legislações. É importante também frisar que no contexto contemporâneo estamos em meio a uma sociedade caracterizada, isso que aparece nas provas, tá, pessoal? Por uma ótica neoliberal, dentre as principais características dessa perspectiva neoliberal, a redução do Estado e o surgimento de outros setores que vão intervir junto dessa questão social, como um segundo setor, responsabilidade social, setor privado, e um terceiro setor, constituídos pelas OSCs, as organizações da sociedade civil, que também estarão intervindo na questão social. Na grande maioria das provas, este movimento, onde o Estado, então, é mínimo e distribui ou compartilha responsabilidades com o segundo e o terceiro setor, é a nova gestão social. E aí, novamente, nas questões de prova, vem muitas críticas do trabalho dessas ou deste setor privado e também deste terceiro setor. Quando forem fazer provas, quando forem responder questões, deem uma atenção especial e lembrem, tá? Falamos em neoliberalismo, falamos na questão da minimização do papel do Estado nos investimentos ou na área social, ou junto dessa questão social aqui, é onde emerge um segundo e um terceiro setor para compartilhar essas responsabilidades. E segundo autores, então, que são cobrados, solicitados nas provas, é uma grande crítica à emergência desse segundo e desse terceiro setor. Se o Estado fosse numa outra perspectiva, um estado de bem-estar social, esse estado daria conta dessas questões sociais e aqui nós teríamos o principal papel do serviço social, ou seja, colocando em prática essas políticas sociais, intervindo nessa questão social e procurando romper essa ótica capitalista do lucro de mercado que vários autores fazem, tecem, realizam e aparecem nas questões de concurso. É uma perspectiva também de globalização, então sempre que aparecer tanto neoliberalismo como globalização, sempre validem aquelas alternativas que estarão criticando, problematizando, tecendo então uma acentuação dessa questão social, dado estes elementos aqui neoliberais e de globalização na sociedade contemporânea. Pessoal, 60% das provas abordam essa ótica aqui, tá? E vão fazer uso dessas palavras-chave para formularem as suas questões. Guardem sempre consigo essa organização aqui e procurem refletir ou responder as questões a partir deste viés. Aí entramos com o serviço social. Agora eu vou aqui, novamente, ser bem reducionista, quase que mecanicista, que o que eu vou apresentar, mas é o que as provas de concurso têm solicitado, tá? Então não vou entrar em discussões, reflexões, uma problematização teórica, vou ser aqui bem breve mesmo e articulando principais conceitos para entendermos como os elaboradores de prova querem que respondemos às questões considerando este contexto aqui social contemporâneo, tá? Falou em serviço social, estamos entendendo que o profissional se insere em instituições ou diferentes campos de atuação profissional. O serviço social, o assistente social vai desenvolver processos de trabalho dentro desses espaços institucionais. Esses processos de trabalho têm elementos. Então, as provas cobram os elementos do processo de trabalho, tratando de objeto, instrumentos, produto e do trabalho em si, que é um quarto elemento que várias bancas também têm solicitado. Serviço social, dentro dos inúmeros campos de intervenção profissional, desenvolve o processo de trabalho, aqui os elementos do processo de trabalho, pautado no seu projeto ético-político profissional. Se eu falo no seu projeto ético-político profissional, é aqui que entra a questão da legislação profissional, código de ética, lei que regulamenta a profissão principalmente.
E tem outros elementos que são fundamentais no trabalho profissional. A pesquisa ou atitude investigativa cai muito em provas. Isso é para ter uma compreensão maior aqui da questão social, para compreender esse estado, para avaliar ou até formular e ser propositivo nas políticas sociais e legislações. Pesquisa e atitude investigativa para entender este contexto neoliberal e de globalização. Pesquisa e atitude investigativa para analisar e investigar o próprio processo de trabalho, os limites, as correlações de força no espaço institucional e também no próprio serviço social nos seus aspectos históricos. Além da pesquisa e atitude investigativa, o planejamento, que aparece bastante e emerge aí nas provas, nas questões, e no planejamento, pessoal, não reduzam simplesmente ao projeto, tá, de intervenção ou projeto social. Planejamento, estamos falando de todo o contexto, desde uma leitura inicial ou diagnóstico, como chama Batista, dessa realidade aqui, dessa questão social, para então pensar em ações, indo ao encontro do que preconiza a própria instituição, indo ao encontro do que preconiza a política social e as suas legislações, no enfrentamento dessas questões sociais, para alcançar o grande objetivo que na maioria das provas tem aparecido, que são a garantia ou a efetivação dos direitos sociais neste cenário contemporâneo. O serviço social, segundo provas de concursos e seleções, pessoal, novamente, as provas que são objetivas, as provas que se pautam nos principais autores e conteúdos contemporâneos, serviço social está aqui, ó, uma relação muito próxima, ou deveria de estar com o Estado, na formulação, na efetivação, na avaliação, na implementação dessas políticas sociais, tendo conhecimento dessas legislações e garantindo os direitos sociais daqueles que vivenciam essa questão social. A maioria das questões de provas e concursos, elas focam e muito na questão social e nos usuários com o qual nós intervimos. E aí toda e qualquer questão que for elaborada vai tratar dessa relação da assistente social na sua intervenção para o enfrentamento desta questão social, ok? Aqui estão, pessoal, as principais palavras-chave ou categorias que mais têm aparecido nas provas. São, para ser exato, hoje concluí a prova de número 563 dos últimos anos a nível aqui de Brasil, que tratam de serviço social e um estudo aprofundado nas questões específicas que abordam serviço social nessa relação com este contexto macro contemporâneo. E essas que eu grifei aqui têm sido as principais palavras-chave que têm aparecido, então é fundamental entendermos, pessoal, como elas se organizam, até para que, quando eu for ler alguma questão, eu já me situe do que ela está tratando, o que ela está querendo, e aí elas acabam se interconectando dessa forma e aparecendo como algo que tem se repetido em muitas e muitas provas do serviço social. A vantagem da nossa área, pessoal, nós temos os autores tidos como clássico, alguns livros, por exemplo, os da Yamamoto, José Paulo Neto, aí vamos para artigos também da Yazbek, vamos passar por Josiane Santos, que trabalha muito bem lá a questão social. Todos esses livros tidos clássicos acabam se repetindo nos editais, aqueles que indicam os referenciais teóricos. E isso é muito bom, porque na medida que eu vou fazendo uma leitura, uma apropriação, eu vou fazendo registros deles, eu vou revisando esses conteúdos, eu vou apreendendo esses elementos basilares que organizam a profissão e é o que mais se espera que saibamos durante as provas. Se são indicados artigos, esses artigos pautam-se nesses livros ou autores ditos clássicos e vão novamente abordar essas palavras-chave aqui, ok? Se eu tenho essa compreensão, eu estou passando por um conteúdo macro, que embora aqui está muito reduzido, é o que tem sido solicitado nas provas de concurso e seleções.
Rapidamente, para fazer o fechamento, existe uma sociedade capitalista caracterizada por classes sociais. É dessa diferença ou desigualdade de classes sociais que emerge a questão social. Existe um Estado que pensa em estratégias para dar conta dessa questão social. Ele formula as políticas sociais que trazem consigo as suas legislações. O cenário contemporâneo é caracterizado pelo neoliberalismo e globalização. O serviço social acaba como surgindo ou tem um papel fundamental aí junto do Estado em implementar, avaliar, formular essas políticas sociais para o enfrentamento dessa questão social. Atua e desenvolve sua prática em diferentes campos de atuação profissional ou instituições, faz uso então ou desenvolve o seu trabalho a partir de processos de trabalho que tem alguns elementos, objeto, questão social, instrumentos, entrevista, visita, grupos, e o produto, que é o resultado da atuação profissional que se busca, que é garantir direitos sociais em meio a essa questão social. O processo de trabalho está pautado no seu projeto ético-político e tem na pesquisa e no planejamento elementos aqui tidos como fundamentais para o seu processo de trabalho e para alcançar o seu produto que busca e almeja na intervenção profissional, que é a garantia dos direitos sociais. Ok? Críticas a essas categorias aqui, argumentos importantes que enaltecem a figura do Estado, das políticas sociais e das legislações, críticas a neoliberalismo e globalização e um detalhamento do trabalho profissional em meio a este cenário contemporâneo de neoliberalismo e globalização. Reduzido, sim, mas é isso que tem caído, tá, pessoal? Então, nosso objetivo aqui não foi refletir ou produzir conhecimentos ou ver pontos de vista, isso não cai em concurso. O que cai em concurso são questões objetivas, tidas como clássicas na discussão e na apropriação de uma teoria social crítica que o serviço social se embasa, e é isso que nós temos que levar conosco na elaboração de provas, na resolução de questões e naquelas análises de alternativas, sendo elas verdadeiras ou falsas, que nós estaremos em contato. Ok? Fechamos aqui então uma breve explanação que serve como dicas iniciais para que vocês levem consigo na realização de concursos, na realização de seleções no serviço social. Meu nome é Fabrício Tavares, contem comigo então nesse processo de preparação para provas e concursos. Esse é o meu site, fabriciotavares.com.br, sou um dos docentes e diretores também do Grupo Educacional do Brasil, e lá nós temos uma série de conteúdos voltados para concursos e seleções, além dos cursos que nós estamos também constantemente oferecendo, atualizando e contribuindo no processo de aprovação. Redes sociais, @professor Fabrício Tavares, e o telefone de contato aqui. Será sempre um privilégio acolhê-los, trocar, crescer e ampliar saberes referentes à aprovação em concursos e seleções. Grande abraço a todos e todas, ótimos estudos e nos vemos em breve com novos vídeos.